gente, sou a Mari do Agiliza Lab e hoje vim falar pra vocês sobre fita isolante. Eu gosto das coisas na manutenção residencial porque elas têm nomes que às vezes são fáceis de ajudar a gente pra descobrir pra que ela serve. Por exemplo, a fita isolante, ela serve pra isolar partes elétricas, né? Pra proteger a gente de tomar um choque. Por exemplo, ela é muito usada quando você vai fazer uma emenda de fio. Então, esses fios aqui eram dois fios separados, que foi feita uma emenda elétrica, ou seja, conectou-se a parte de cobre que existe dentro dos fios. E aí a fita isolante é usada para recobrir essas partes e evitar que a gente tome um choque. Se essa emenda, por exemplo, tivesse sem fita isolante e a gente estivesse vendo o cobre que existe dentro dos fios e eu encostasse ali, eu corro um risco muito grande de tomar um choque. Então a fita isolante ela vem para recobrir e para isolar essas partes elétricas, essas partes energizadas dos fios. Muita gente acaba pensando e lembrando da fita isolante quando pensa em instalar um chuveiro. Então, por exemplo, para instalar um chuveiro, você tem que conectar a parte hidráulica, né? Então, conectar o cano d'água ao chuveiro, mas depois fazer a ligação elétrica, ou seja, ligar os 3 fios que saem do chuveiro aos 3 fios que saem da sua parede para que o seu chuveiro seja conectado à rede elétrica e possa funcionar. Muita gente usa a emenda de fita isolante para fazer essa instalação. Mas a fita isolante, ela exige uma certa prática. Você não pode, por exemplo, deixar ela muito frouxa, você tem que apertar ela bem justinha, você tem que garantir que todos os fiozinhos de cobre foram cobertos com a fita isolante para evitar tomar um choque. Então, às vezes, quando eu falo de instalar chuveiro, tem gente que às vezes fica com um pouco de receio de usar a fita isolante. Então, hoje, além de mostrar a fita isolante e contar para que ela serve, eu vou mostrar para vocês também alguns tipos de conectores elétricos que meio que substituem a fita isolante nessa função de conectar 2 fios diferentes. Vamos ver aqui quais são os modelos que eu trouxe para vocês. O primeiro deles é um conector, ele tem essa cara aqui quase de tampa de canetinha, né? Eles conectam 2 fios torcendo essa parte elétrica. Aqui, por exemplo, eu tenho uma emenda que já foi feita com ela. Então, imagina, por exemplo, que esse fio desse lado aqui é o fio que sai da sua parede. E esse fio aqui é o fio que sai do seu chuveiro. Essa tampa de canetinha, esse conector de torção, tá fazendo uma emenda aqui dentro. Eu vou abrir pra gente ver como é. Então, ó, eu vou torcer ela ao contrário. E quando a gente olha, ela tem 2 fios aqui enroladinhos. Então, para você usar o conector, você tem que ter 2 pontas desencapadas. E aqui, gente, no canal da Agiliza Lab lá no YouTube, eu dou várias dicas sobre como desencapar os fios com segurança, como usar esses conectores com bem mais detalhes. Então, se você for instalar o seu chuveiro, dá uma passadinha lá para dar uma olhada nessas dicas. Aqui, como que a gente faz? Então, eu tenho um fio, por exemplo, que sai da parede, um fio que sai do chuveiro, eu desencapo os 2 e posso dar uma torcidinha bem simples, assim, com a mão mesmo, tá? Ou você pode usar um alicate, caso você não queira se machucar ou espetar. E aí você vai colocar o conector de torção, vai colocar os 2 fios aqui dentro e vai torcer no sentido horário. Quando eu faço isso, lá dentro é o próprio conector que está torcendo os 2 fios. Aqui dentro, vou mostrar para vocês no detalhe, existe uma pecinha de metal. E é essa pecinha de metal que conecta os 2. Só que ela é recoberta com essa cobertura plástica. Então, essa cobertura plástica isola a parte de metal aqui dentro que conectou os 2 fios. E aí, quando eles estão conectados, ó, ele não sai mesmo. Então, é uma conexão mais segura. Uma coisa muito, muito, muito importante. Você não pode deixar partes de cobre para fora da parte plástica aqui, tá? Porque se você... Tem uma dica que eu sempre dou nos cursos, que é toda vez que você vê uma parte de cobre, né, sendo a parte de cobre, essas partes aqui, ela é um choque em potencial, tá? Então, quando você for instalar, você vai lá, vai torcer as pontinhas, vai rodar aqui, vai deixar ela bem presa e não vai deixar nenhuma partezinha de cobre aparecendo, tá? Porque senão, se você encostar a mão sem querer, você pode correr o risco de tomar um choque. Outra opção muito conhecida e muito usada, talvez até no seu chuveiro seja uma dessa, são os chamados conectores de porcelana. São pecinhas como essa aqui, onde elas podem ter 3 entradas ou 2 entradas em alguns casos e tamanhos diferentes. Como que elas funcionam? Você vai levantar cada um desses parafusos e vai conectar de um lado os fios que saem da parede, do outro lado os fios que saem do chuveiro.
vai colocar dentro desses buraquinhos, levantando o parafuso, e depois apertando todos os parafusos, porque é o parafuso que vai deixar os fios bem presos. Da mesma forma, quando você instalar os fios aqui, não pode ficar nenhuma parte de cobre para fora. Toda a capa isolada do fio tem que ficar para dentro, para garantir que aqui dentro eles vão estar se encostando, eles vão estar sendo conectados de maneira adequada e que não vai ficar nenhuma parte de cobre exposto para fora, correndo o risco de fazer você tomar um choque. E um último modelo, que é uma pecinha bem moderna, que é muito usada também para instalação de chuveiro, são os chamados conectores automáticos. Esse aqui é um modelo que tem duas entradinhas, então ele consegue conectar dois fios, o fio que sai da parede com o fio que sai do chuveiro. Em alguns casos tem mais entradas, mas para instalação de chuveiro a gente vai se preocupar só com esse que tem dois. Ele tem, ó, se a gente olhar, uma alavanquinha que está levantada e uma alavanquinha que está deitada. A alavanquinha que está fechada, ela está segurando esse fio, que já está bem preso, tá? Você vai precisar desencapar e expor o cobre dos dois fios que você quer conectar. Se a gente olhar aqui atrás, o legal é que ele tem um rebaixinho, ele tem uma parte baixa aqui que te diz exatamente o quanto de fio você precisa expor, o quanto de fio de cobre precisa estar aparecendo. E aí você vai desencapar o fio, tanto que sai da sua parede, quanto o fio que sai do seu chuveiro. E um detalhe muito importante, hein, gente? Eu tô falando de conectores aqui, não tô falando da instalação técnica do chuveiro em si, mas a primeira coisa que você faz antes de olhar para o seu chuveiro, de pensar em consertar sua tomada, seu chuveiro, qualquer coisa, é desligar o disjuntor, tá? Isso é uma coisa fundamental de segurança, que eu tô só mostrando os conectores, mas é sempre válido dar essa recomendação de segurança, tá? Tudo isso que você vai fazer, ou usar fita isolante, ou usar qualquer conector, é sempre com os disjuntores desligados, tá? Então, voltando aqui, eu vou desencapar o mesmo tanto, né, do fio que sai do chuveiro com o fio que sai da minha parede e vou colocar ele dentro desse buraquinho, que vem aqui, já vou mostrar no detalhe, e vou abaixar essa alavanca. Quando essa alavanca tá fechada, ó, o fio tá bem preso e é também essa pecinha aqui dentro que faz a conexão elétrica, garantindo segurança e evitando que não tenha, né, nenhuma parte de cobre também aparecendo para fora da pecinha. Essas alternativas, gente, esses conectores podem ser opções às vezes mais fáceis e que você se sinta mais confortável de usar. É super importante dizer que toda vez que você vai mexer com conserto elétrico, você tem que estar segura do que está acontecendo, entender o que precisa ser feito e sempre desligar o disjuntor e garantir que não tem energia chegando no fio que você vai mexer ou no chuveiro, na fiação do chuveiro que você vai instalar. É muito importante garantir a segurança. Então, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se às vezes você se sente insegura de usar fita isolante, esses outros conectores podem ser uma boa opção. A gente se vê em breve. Te vejo na próxima.